Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre aves e mamíferos, dando continuidade ao nosso estudo sobre zoologia. Bem, o- eu vou fazer uma apresentação de uma multimídia e a gente vai passando pelo assunto. Bom, então, o nosso assunto de hoje é aves e mamíferos. Para começar, as características gerais das aves, elas se misturam um pouco com as características de voar. Mas vamos começar passo a passo. As aves são, junto com os mamíferos, são os únicos animais homeotérmicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles controlam a temperatura do corpo. Então, o ambiente pode mudar a temperatura que esses dois grupos de animais, aves e mamíferos, tendem a manter a temperatura do corpo constante. Isso é bom? Isso é muito bom, porque o metabolismo desses animais, quer dizer, o metabolismo de qualquer organismo, depende da temperatura. Então, essa temperatura constante permite que o metabolismo, fisiológico desses indivíduos, a parte fisiológica deles, seja estável. Lógico que isso tem determinados limites, porque nós podemos controlar a nossa temperatura até um certo ponto. Lógico, quando o ambiente se torna extremamente agressivo à nossa vida, nós não temos o que fazer, tanto que a gente morre congelado. Bom, as aves são os vertebrados que possuem penas. É uma característica exclusiva das aves. Algumas aves possuem siringe. A siringe fica nas vias respiratórias da ave e é um pregueamento que tem como finalidade, na passagem do ar, gerar som. Então, o canto das aves vem dessa siringe. Então, é só para registrar que as aves possuem siringe. Essa siringe, o canto, tem como finalidade demarcação de território, tem como finalidade alerta, tem como finalidade atrair o parceiro sexual e também o cuidado com a prole, com os filhotes. Bem, aqui vocês estão vendo um resumo dos vertebrados, considerando de peixes até mamíferos, onde nós temos peixes, anfíbios e répteis dentro de um retângulo azul. Esse retângulo azul é onde nós registramos os animais que não controlam a temperatura do corpo. Então, nós chamamos esses animais de heterotérmicos ou poecilotérmicos, em alguns casos. Então, não controla a temperatura do corpo. Então, o corpo, a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura ambiental. Dentre esses animais, existem os répteis, que foram os primeiros vertebrados a poderem ficar na Terra independente da água para a reprodução. Essa independência da água, para eles terem essa característica, eles tiveram que desenvolver ao longo da evolução uma pele grossa. Essa pele grossa, impermeável, seca, diferencia os répteis dos outros dois dos grupos dos heterotérmicos. Então, os répteis também não controlam a temperatura corporal, então eles são heterotérmicos, mas eles, devido à pele grossa, impermeável, eles podem ficar no ambiente seco, expostos ao sol, e aproveitar o calor do sol para aquecer o corpo e acelerar o metabolismo. Isso é uma vantagem. Imagine um jacaré come um peixe dentro d'água. Se ele ficar dentro d'água, para digerir esse peixe, o metabolismo digestivo vai ser mais lento, porque a água tende a ser mais fria que exposta ao sol.
Então, a digestão acaba demorando muito. Então, a estratégia que os répteis podem adotar é sair da água e ficar expostos ao sol. Ficando expostos ao sol por um certo momento, eles aquecem o corpo, aceleram a digestão. Lógico que eles não têm como controlar a temperatura do corpo. Então, quando eles percebem que estão superaquecendo, eles saem da terra, entram na água, vai para a sombra. Geralmente, eles voltam para dentro d'água. Aí eles têm essa capacidade de utilizar os raios do sol para aquecer o corpo. Por isso, nós dizemos que só os répteis, além de serem heterotérmicos, não controlam a temperatura, eles são ectotérmicos, recebem calor pela pele. Aves e mamíferos, eles já são os animais que controlam a temperatura corporal. Então, eles são chamados de homeotérmicos. Mantêm a temperatura corporal constante para um equilíbrio metabólico. Considerando a mesma figura que nós estávamos vendo no slide anterior, aqui só para registrar algumas características desse controle de temperatura corporal. Os pecilotérmicos ou heterotérmicos são os animais que não controlam a temperatura do corpo. Qual a vantagem disso? Isso tem uma vantagem também. O animal não precisa gastar energia para manter o corpo aquecido. E desvantagem? A desvantagem é óbvia que, se eles ficarem em ambientes frios, eles congelam. Então, esse é um grande problema deles. Já os animais homeotérmicos, eles têm como vantagem e desvantagem tudo o oposto do heterotérmico. Como vantagem, pode viver em ambientes gelados. É por isso que na Terra, nos ambientes muito frios, como nos polos, nós só vamos ter sobre a Terra, locais que são extremamente frios, sobre o gelo, aves e mamíferos. E qual a desvantagem? Eles precisam botar muita lenha na fogueira para manter o fogo aceso, a temperatura do corpo constante. Consequentemente, tem que se alimentar muito mais. E como nós já falamos, os ectotérmicos, são só os répteis, podem utilizar o calor do sol para se aquecer, mas eles não controlam a temperatura do corpo, eles estão dentro dos heterotérmicos. Como característica de voar das aves, nós temos que registrar alguns fatores que são importantes e isso acaba sendo comum em prova. Bom, para voar, um dos fatores mais importantes é a redução de peso. Então, os ossos das aves passam a ser ocos, cheios de ar, o que nós chamamos de ossos pneumáticos. Eles passam a ter a presença das penas. As penas são importantíssimas, principalmente nas asas, para dar sustentação ao animal na coluna de ar. O ar sustenta o corpo quando passa pelas asas e dá sustentação do corpo. Por isso que o avião voa. Quilha ou carena no externo. Observem que o externo aqui está com S, não é porque é externo do lado de fora, e sim nome do osso. É esse osso que fica no peitoral das aves, da maioria das aves. Essa carena ou quilha, ela tem como finalidade prender a musculatura do peito, o peitoral das aves, que precisa de um apoio, então essa quilha ajuda a fixar a musculatura do voo e também ajuda na aerodinâmica do animal, direcionando o ar para debaixo das asas. A ausência de dentes na boca. Dente é uma estrutura óssea que pesa. Então, as aves substituíram esses dentes ósseos por um bico córneo, extremamente leve. Tanto que o tucano tem um bico imenso, quase do tamanho dele, alguns tucanos até maior que o corpo do animal, e conseguem voar facilmente.
Ausência ou redução do intestino grosso. Isso é importantíssimo para não acumular fezes. Não acumulando fezes, não acumula peso. É por isso que as fezes das aves são meio úmidas, porque eles não têm aquela retenção de água característica dos animais que têm intestino grosso. E defecam assim que as fezes chegam na cloaca. Eles não têm como acumular as fezes no corpo. Presença de sacos aéreos. Esses sacos aéreos são bolsas de ar ligadas ao pulmão. Esses sacos aéreos têm uma importância muito grande na respiração desses animais, mas também tem uma importância em deixar bolsas de ar no corpo que vão reduzir o peso do animal. Consequentemente, maior volume de ar para respirar as aves que mergulham e até as aves que voam muito alto respirando o ar rarefeito. Excreção de ácido úrico. O ácido úrico ele tem como característica não precisar de água e não ser tóxico, ou praticamente não tóxico. Então, esses animais não precisam reter líquido no corpo para eliminar o ácido úrico. Ele pode ser eliminado na forma de pasta. E eles são eliminados e saem junto com as fezes. Quando vocês veem cocô de passarinho, vocês podem observar que no cocô do passarinho, além de ser aguado, né, pela ausência ou redução do intestino grosso, o cocô de passarinho tem uma parte mais escura e uma parte mais clara. Essa parte mais escura são as fezes e a parte mais clara, o ácido úrico. Xixi e cocô junto. Bem, como a gente está falando de saco aéreo, a respiração das aves é única entre os vertebrados. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa respiração, nós inalamos o ar, passa pelos ductos respiratórios, traqueia, vai para os brônquios, enche os alvéolos pulmonares. Depois, nós eliminamos o ar pelas mesmas vias. Então, a nossa respiração é bidirecional, vai e volta pelo mesmo local. Então, quando nós inalamos um ar novo, o ar velho que estava em todas as minhas vias respiratórias e meu pulmão também está ali. Então, mistura ar novo com ar velho. Mas nós estamos adaptados para essa mistura. As aves, por algumas vezes precisarem de respirar ar rarefeito, elas têm um processo respiratório unidirecional, não mistura. Não é igual ao nosso, vai e volta pelo mesmo local. A ave, o ar passa pelo pulmão uma vez só. Então, como é que funciona essa respiração? Ler num livro didático isso aqui é muito complicado. Então, vamos tentar entender aqui de uma forma mais simples, né? Observe, esse cinza aqui é o pulmão. O rosa é o saco aéreo anterior. O azul, saco aéreo posterior. Vamos simplificar para vocês tentarem entender por que é unidirecional. Quando esse animal inala o ar, respira, inalou o ar vem por tubos e não passa pelo pulmão. Vai direto para o saco aéreo posterior, acumula lá atrás. Aí ela vai expirar. Quando ela expira, ela joga fora o ar velho que estava no saco aéreo anterior. Aí sai. Agora, aqui na frente ficou vazio e aqui atrás está cheio. Aí o ar de trás passa pelo pulmão e vai se depositar no saco aéreo anterior. Agora aqui é o ar velho, já passou pelo pulmão. Aí ela inala de novo. Inalou ar novo no saco aéreo posterior. Aí ela exala, libera o ar daqui. Aí ela daqui passa para cá e o processo se repete. Então, o ar só passa pelo pulmão uma vez. Então, respiração unidirecional.
A digestão das aves também é um pouco diferente dos outros vertebrados. Lembra um pouco até a digestão da minhoca, porque tem papo, moela, igual a minhoca tinha, né? Então vamos aqui, igual a minhoca tem, né? Então o animal, se a gente pegar uma galinha, por exemplo, e a gente jogar milho, o milho é um grão muito duro, né? Quando a gente pega o milho pronto para dar para o animal, ele é duro. Para a gente quebrar no dente é difícil. Então a galinha engole esse grão inteiro e vai para o papo. O papo armazena e hidrata o grão. Gente, se hidratar o milho, ele fica macio. Então, aqui vai amaciar o grão. Depois que esse grão está amolecido, ele passa por um tubo que nós chamamos de proventrículo. Nesse proventrículo, a galinha joga enzimas. Então, ali é o estômago químico. Agora nós temos milho mole e enzimas. Só que a enzima está em volta do grão amolecido. Para digerir de fora para dentro, isso demoraria muito. Aí ela passa pela moela, que nós chamamos de estômago mecânico. A moela amassa esse grão que já está hidratado e mistura nas enzimas, criando um bolo alimentar homogêneo. Aí a enzima tem mais facilidade de agir. Aí direciona para o intestino delgado, aonde vai ocorrer digestão e absorção dos nutrientes, até chegar numa cloaca. A cloaca é uma câmara no final do trato digestório. Tudo que sai do corpo da ave passa pela cloaca. O ovo passa pela cloaca, o xixi passa pela cloaca, que é o ácido úrico, e as fezes. Então, algumas aves, como o pato faz muito isso, pega grãozinho de areia, pedra, pedrinhas, e engole. Isso vai parar aqui na moela, que ajuda a amassar o abrasão ali, né, o atrito. Observe que em cima da cloaca tem uma glândula. Essa glândula uropigiana fica ali perto onde as penas da cauda saem do animal. Essa glândula uropigiana tem como função produzir um óleo. Esse óleo ajuda a impermeabilizar as penas das aves. Qual a importância disso? As penas não encharcarem. É por isso que as aves podem nadar sem afundar, porque não entra água nas penas. E o ar que fica entre as penas, as partes da pena, ajudam a flutuar. Uma característica da circulação das aves é que aves e mamíferos têm mesmo coração, praticamente, tudo igual. Só que as aves, a artéria aorta dela vira para a direita. A nossa vira para a esquerda. Então, a diferença das aves e mamíferos quanto à circulação é apenas a direção da artéria aorta. Se a artéria aorta for virada para a direita, é uma ave. Bem, observe que muita gente fala assim, mas onde isso aqui está o lado esquerdo nosso, né? Mas vocês têm que entender que a peça anatômica, a peça que está sendo considerada, ela tem que estar de frente para a gente. Então, se eu estiver olhando uma pessoa de frente, o lado que está virando essa bolinha amarela aí é o direito dele, né? Porque está ao contrário de mim. As aves são classificadas em dois grandes grupos de aves de acordo com a capacidade de voar ou a quilha no externo. As aves ratitas são aquelas aves sem quilha ou carena, esse osso aqui, azul aqui. Então, são aves que nunca voaram. Elas são excelentes corredoras. Então, aqui nós temos poucos exemplares. Eu vou citar dois que são os mais comuns em prova. A ema e o avestruz. Avestruz, ele existe na Austrália, na África. A ema é sul-americana.
Observem as patas desse avestruz. Ainda é um pé de dinossauro, adaptado para correr, né? Toda ave é descendente direta de um dinossauro. As aves que voam, a maioria das aves, tirando essas exceções, né, são as aves que nós chamamos de carenatas. As carenatas são aquelas aves que têm a carena, a quilha, e, consequentemente, voam pouco. São todas as outras aves, né, tirando essas exceções aqui. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre mamífero. Os mamíferos, eles são bem estudados na fisiologia humana. Então, o que nós temos que falar em mamífero aqui é justamente o que não é falado na fisiologia humana. Então, vamos primeiro para a característica da classe mamífera. Bom, são os únicos, junto com as aves, que são homeotérmicos, isso nós já falamos. Característica de mamífero é ter glândula mamária. Todo mamífero tem glândula mamária. Possuem pelos no corpo. Todo mamífero tem pelo no corpo. Vai falar, mas a baleia é mamífero, tem pelo no corpo? Muito pouco, mas tem. Diafragma, essa musculatura aqui da respiração, só em mamífero. Nenhum outro animal tem. Glândulas sudoríparas, que provocam o suor para refrigerar o nosso corpo, e glândulas sebáceas, que provocam óleo sobre nossa pele, cabelo oleoso, né? Esse óleo vem das glândulas sebáceas da pele. Hemácias sem núcleo, só mamífero. Cérebro girencéfalo. O cérebro girencéfalo é esse cérebro aqui cheio de giros, devido à quantidade de neurônios. Outros vertebrados, tirando os mamíferos, porque só mamífero tem esse tipo de cérebro, mas tem mamíferos muito simples que o cérebro não apresenta esses giros tão notáveis assim. Mas só tem cérebro girencéfalo, cheio de giros, em mamífero. Todos os outros vertebrados têm um cérebro liso. A gente chama de lisencéfalo. Liso, lisencéfalo. Giros, girencéfalo. Os mamíferos são os únicos que têm placenta, embora nem todos tenham. Um mamífero que não tem placenta é o ornitorrinco e a équidna. Aí vocês vão falar, mas por que eles são mamíferos? Já que põem ovo. Porque tem glândula mamária. Então, esses animais amamentam. Embora o filhote ainda se desenvolva dentro do ovo, que é uma característica direta dos répteis, que são os ancestrais também dos mamíferos. Bem, todos esses animais, quer dizer, são um grupo muito pequeno, nós chamamos de prototérios ou monotrematas. Eles são ovíparos, colocam ovos. Se eles põem ovos, o filhotinho vai se desenvolver dentro do ovo, não tem como ter placenta. Como é que a mãe vai se comunicar ao filho dentro do ovo? Então, são os mamíferos sem placenta. Então, monotrematas ou prototérios. Outro grupo que também é uma exceção são aqueles que têm uma bolsa no abdômen, que a gente chama de marsúpio. Marsúpio é o nome da bolsa. Esses têm a placenta, já tem placenta, mas é pouco desenvolvida. Então, o filhote não consegue terminar a gestação dentro da mãe, porque a placenta não é capaz de sustentar esse filhote quando ele já fica mais exigente quanto aos recursos. Aí ele nasce prematuro, naturalmente. Nasce pela vagina da fêmea, e aí ele vai ser posicionado dentro da bolsa, que nós chamamos de marsúpio. Então, lá dentro tem glândulas mamárias, ele vai mamar, vai se alimentar e vai terminar o desenvolvimento dentro da bolsa da mãe.
Então, aqui nós temos o canguru, o gambá, que são exemplos clássicos de marsupiais. Então, placenta pouco desenvolvida. Tirando essas duas exceções, todos os outros mamíferos têm placenta bem desenvolvida. Nós chamamos, então, de eutérios ou placentários. Então, os eutérios ou placentários são aqueles que têm placenta desenvolvida. Nós, rato, cachorro, gato, elefante, girafa, baleia, morcego, todos os mamíferos, tirando essas exceções aqui. Como eu falei que o ornitorrinco é um animal ovíparo, é um mamífero ovíparo, vamos lembrar esses conceitos. O que é um animal ovíparo? O animal ovíparo é quando o macho fecunda a fêmea põe ovos no ambiente, deixa os ovos no ambiente até nascer os filhotes. Esses são os ovíparos. Galinha é um animal ovíparo. As aves, né? Ovovivíparos. O macho fecunda a fêmea não põe os ovos no ambiente. A fêmea guarda os ovos dentro da barriga, mas não tem contato com o filho, porque os filhos estão dentro de ovo. Esses ovinhos estouram na hora do nascimento e aí nascem os filhotes. Então aqui tem um barrigudinho, um gupe. Aqui a fêmea, essa parte preta aqui, escura aqui, é o ovo com o filhotinho dentro. Aí na hora do nascimento o ovo estoura, sai a casca, sai o filhote e ela apenas protegeu o ovo durante todo o desenvolvimento. Existem os vivíparos, que somos nós e a maioria dos mamíferos. O macho fecunda a fêmea tem contato com o filhote na barriga através da placenta. E aí nasce o filhote pronto. É o que acontece com a gente. Como vocês sabem, a nossa circulação, a artéria aorta é virada para a esquerda, diferente das aves, que é virada para a direita. E para finalizar, mamífero, uma digestão que é exclusiva de alguns mamíferos que nós chamamos de ruminantes. Esses ruminantes são o boi, camelo, cabra, girafa, lhama. São alguns exemplos. E qual é a característica deles? O estômago desses animais é dividido em 4 câmaras. O ato de ruminar, por isso que eles são chamados de ruminante, é porque depois que eles terminam, eles comem o dia inteiro, e no final do dia, eles voltam com esse alimento aos poucos para a boca para remastigar e engolir de novo. Esse ato de voltar o alimento à boca para remastigar, que é o ato de ruminação, é o ruminar deles. Então vamos entender como é que funciona isso. Vamos pegar um boi como exemplo. O animal está lá no campo, pastando. Então ele está comendo o capim, está arrancando o capim e engolindo. Esse capim que ele engole, ele não mastiga praticamente, só arranca e engole. Aí ele vai depositar esse capim na primeira câmara, que nós chamamos de rumen ou pança. O que acontece nessa maior câmara dele? Ele guarda todo o capim que ele comeu e os micro-organismos, bactérias e protozoários ciliados, começam a digerir a celulose, porque nenhum animal, com raríssimas exceções, mas vamos considerar que nenhum animal, possui a celulase, a enzima capaz de digerir esse polissacarídeo, que é a celulose. Bom, então esses micro-organismos iniciam a digestão para esses animais. No final do dia, por vontade do ruminante, do boi, ele começa a passar aos poucos esse alimento da pança para o retículo. Aqui tem até legal, né? O pessoal fala assim, o cara come o dia inteiro até encher a pança, né? Ficar com a barriga cheia, é o que o boi, os ruminantes fazem, né?
Então, no final do dia, ele começa a direcionar o alimento para a segunda câmara, que é o retículo ou barrete. Aqui é adicionado mais micro-organismos para acelerar a digestão da celulose e o animal rumina. É interessante ter esse retículo e barrete para organizar em quantidades adequadas o alimento para voltar à boca, porque aqui tem muito. Aí o animal rumina, mastiga e engole de novo. Quando ele engole de novo, essa passagem daqui para cá, que ficou aberta o dia inteiro, fica fechada agora. Aí, quando ele engole, ele manda esse alimento para o omaso ou folhoso, terceira câmara. O que acontece aí? Absorção de água, o animal não desidratar. Aí, agora, o alimento mais compacto, mais seco, vai para a quarta câmara, a última. Quando chega na quarta câmara, o abomaso ou coagulador, o boi libera suas enzimas. Porque a celulose, esse polissacarídeo, já foi fragmentado pelos micro-organismos. Agora ele pode continuar o processo. Ele só não podia dar início. Seria a mesma coisa da gente querer digerir o amido que a gente come sem amilase. A gente não iria começar o processo. Então, agora, o polissacarídeo quebrado, as enzimas do ruminante entram em ação e terminam a digestão. Só que tem detalhes aqui. Quando ele joga essas enzimas, ali praticamente 20% do bolo alimentar é de micro-organismo. Então é muito micro-organismo. Quando essas enzimas do boi entram em ação, parte desses micro-organismos vão ser digeridos. E a digestão desses micro-organismos é importantíssima para o ruminante, para ele obter aminoácidos que não tem no capim e algumas vitaminas fundamentais para ele, principalmente as vitaminas do complexo B, que são obtidas desse micro-organismo, além de outras vitaminas. Mas nem todos esses micro-organismos morrem. Alguns insistem aquela forma de resistência. E aí saem nas fezes do animal e ficam no ambiente. Vai contaminar o ambiente todo. É assim que o bezerrinho, quando nasce, se contamina com esses micro-organismos, que ele nasce sem micro-organismo. Mas no início da vida dele, ele não precisa, porque ele se alimenta do leite da mãe. Quando ele começa a mudar o seu hábito alimentar, ele já está contaminado com esses micro-organismos que ele come acidentalmente, e aí ele já pode digerir celulose. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha de assuntos, né, de aves e mamíferos. Eu tentei focar os principais assuntos, sem ficar enchendo linguiça sobre o assunto. E eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí, moçada. Até mais. Obrigado pela paciência de vocês e até a próxima.